Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, aonde for, em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal, meu ideal, meu ideal. O Senhor é o meu ideal. Olho em tudo e sempre o encontro nos meus caminhos para sempre. E a nossa palavra forte de hoje, a nossa palavra edificante, por assim dizermos, hoje é: para Deus nada é impossível. Ou tirando o nada, para Deus tudo é possível. Está lá escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Basta que nós acolhamos a certeza da crença, da presença, na verdade que Deus é em nossa vida. E aí nada é difícil. Ou é difícil, mas não é impossível. Nós não vamos esmorecer. A gente até vislumbra a possibilidade de esmorecer, mas não esmorece. Quem confia no Senhor é como o Monte Sião. Nada jamais o abalará. Quem confia no Senhor, nós confiamos no Senhor piamente. Ou ora confiamos, ora não confiamos, ora somos toda coragem, garra, fé, determinação, ora somos morosos, desanimados, enfraquecidos, ou isto ou aquilo. É claro que humanos sempre sendo, nós vamos experimentar as realidades do arroubo e do desânimo. Mas mais nós podemos cada dia buscar e enveredarmos pelo caminho do arroubo, da coragem, da garra, da determinação. E aí, na parceria com Deus, tudo nos será possível. E hoje, a frase evangélica, a frase que Jesus disse para o dia de hoje, ou que um pai sofrido, angustiado por causa da enfermidade, da doença do seu filho, disse a Jesus: Senhor, talvez em aflição, em agonia, Senhor Jesus, desce depressa, vem depressa à minha casa, atende ao meu pedido, ampara-me, atende a minha aflição e vem logo à minha casa antes que meu filho morra. Você conhece essa expressão no Evangelho? Em João capítulo 4, versículo 49. Essa é a história bíblica que vamos refletir hoje. Se você tem algum amigo, se você tem alguma amiga que não tem TV a cabo, que não tem canal aberto 14.1, TV Futuro, ou canal a cabo 133
ou 806, avise ao seu amigo, porque o programa de hoje, realmente, embora a gente faça isso em todos, mas hoje também, e hoje é o que nós temos. O amanhã ainda não chegou e o ontem já passou. Nós podemos estar em nome do Senhor, sendo a palavra de força, a palavra de reerguer-se, a palavra de retomada do caminho, que você, meu irmão, que eu também estamos precisando no dia de hoje. Então, telefone para a sua vizinha, para a sua tia, que diz que gostaria de assistir Retalhos da Vida com Leia e Sônia. Hoje Sônia não pôde estar presente, mas está no coração. E diga para o seu amigo, olha, pelo site www.tvfuturo.com.br, você assiste, vai lá, acesse logo no seu computador, www.tvfuturo.com.br. Ou também você pode assistir pelo Instagram, TV Futuro. E nós vamos passar 1 hora de enlevo, de palavras de edificação, de leitura bíblica, de oração, de emoção, pela presença do Senhor, que infunde em nós, que planta em nós, que sustenta em nós o desejo do céu, o desejo de sermos felizes. E porque felizes buscamos ser, também sentimos o mesmo e igual desejo de ajudar outras pessoas a serem felizes. Senhor, desce! Senhor, vem! Senhor, atende os meus rogos antes que o meu filho, Senhor, morra. O meu filho está doente. O seu filho está doente? A sua filha está doente? Ele está doente com alguma enfermidade? Ele está doente sentindo-se rejeitado? Ele está doente sofrendo bullying e você não sabe o que fazer? Ele está doente porque, infelizmente, desgraçadamente, enveredou, embora há pouco tempo, pelo caminho da droga. E todo mal precisa ser cortado pela raiz. E eu já ia logo dizendo isso e recordei. Há poucos dias eu estava almoçando num self-service. E de repente, do lado da mesa onde eu estava, havia uma mãezinha, com certeza amorosa, com certeza o tudo que ela queria para o seu filho era o melhor da vida. E então, o seu filhinho estava comendo, dava uma garfada na comida e de repente clicava na tecla do computador, do celular. Era um olho aqui e outro olho aqui, um olho aqui e outro olho aqui. E a mãezinha, não sei se inexperiente ou se porque dá menos trabalho ser chato ou ser amoroso, depende de como a gente vê o nome que a gente aplica. A mãe ainda passava a mãozinha na cabeça dele, beijava a cabeça dele, como que concordando com aquilo que ele estava fazendo. Comia e clicava. Isso é uma doença. Isso é caminho de perdição. E se ele tinha uns 5 anos, se ele com 5 anos puder ser redimensionado, redirecionado desse caminho, ele não vai ficar traumatizado. Ele vai entender, ele vai saber compreender e ainda que use o celular, mas na hora do almoço, em que hora então você não vai usar? Existem aquelas peças de um plástico resistente que a gente pode usar no mar, na piscina. Eu acho que essas pessoas doentias vão começar até na hora do banho, dentro do chuveiro, embaixo do chuveiro, uma mão aqui no celular e a outra ensaboando. Eu estou indo ao extremo, mas muitas pessoas estão indo ao extremo. Então vamos gritar para aquela mãe: mãe, diga, Senhor, meu filho está morrendo, eu estou colaborando, eu estou passando a mãozinha na cabeça dele, eu estou dando beijinho na cabeça dele, eu estou no meu silêncio dizendo, tá certo. Ou eu vou querer brigar com o meu menino se eu tomar esse celular? Gente, tomar é uma coisa,
negociar é outra. Ditadura é uma coisa, democracia é outra. Imposição é uma coisa, diálogo amoroso, sincero e franco é outra coisa. E aquele pai, que nós vamos ler daqui a pouco a leitura bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. A frase lapidar que nós temos para hoje, 4:49 do Evangelho de João. Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Ou antes que a minha esposa morra, ou antes que a minha filha sofra, ou antes que matem a minha filha, ou antes que a minha casa degringole. Senhor, vem para a minha vida. Senhor, vem para o meu lar. Mas eu tenho que gritar. E ao mesmo tempo que eu gritar, eu tenho que fazer todo o meu possível para favorecer a vinda do Senhor. Eu não posso dizer que quero comer um almoço gostoso na minha casa se eu não tirar as panelas, começar a pensar nas verduras, nos legumes, nos cereais, se eu não lavá-los, se eu não começar a cozinhar. Aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio, aquilo que eu desejo, aquilo que realmente eu preciso para ser mais feliz, para ser mais digno, para ser mais merecedor do amor de Deus, eu preciso ir ao encontro. Deus, longanimemente, amorosamente, abre suas mãos, abre o seu coração e diz: estou aqui, conta comigo, faz a tua parte. Tu queres estudar bastante? Tu queres aprender? Tu queres aprender a lição? Tem que estudar. Não entra. Colocar o livro, colocar o livro agarrado ao nosso corpo, não significa que aprendemos. Eu preciso ler, concentrado, interessado, profundamente interessado. Aí eu vou assimilar, aí eu vou aprender. Mas eu não posso só desejar, eu tenho que ir atrás dos caminhos, dos meios, da dinâmica que me levem a alcançar o meu ideal. É impossível, Senhor Jesus, não crer em Ti. É impossível não fazer de Ti o meu ideal, o nosso ideal, meu irmão, minha irmã. Não nos descuidemos disso. O pai, eu já dizia, sofrido e aflito pela enfermidade do filho, recorre a Jesus. Quando você, pai, quando você, mãe, quando você, jovem que tem 14 anos e deu uma caída aí no sofá e está ouvindo essa palavra, quando você está em dificuldade emocional, psicológica, espiritual, física, você recorre a Jesus? É uma grande interrogação. Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Procurai e achareis. E nós aprendemos lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. Apenas precisamos buscá-lo, procurá-lo, onde Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Isaías 55, 6. Nós precisamos buscar o Senhor, senão não chegamos onde queremos para sermos felizes. Só Tu, Senhor, transformaste em Teu primeiro milagre nas bodas de Caná, o Teu milagre primeiro da vida pública. Tu transformaste água em vinho, a pedido de Tua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. E ela pediu isso para a Ti, Senhor Jesus, para que os anfitriões, os noivos sobretudo, não passassem vexame,
não se sentissem humilhados, mesmo que eles tenham sido os verdadeiros responsáveis pela falta do vinho. Talvez eles convidaram 100 pessoas e eles previram uma festa de tanto tempo. A festa naquela época de Jesus, diz-nos a história, durava uma semana, durava vários dias. E de repente eles fizeram a estimativa do vinho para menos dias. Faltou vinho. Mas Nossa Senhora viu a aflição dos noivos. Ela não queria humilhação para eles. Ela não queria vexame na vida deles no dia do matrimônio. Então, Jesus, tu fizeste o primeiro milagre da tua vida pública em Caná da Galileia, para não deixares aqueles jovens começarem a vida no meio de uma aflição. Mas mesmo sabendo que aqueles jovens, provavelmente com os pais, foram os responsáveis pela falta do vinho, ainda assim, Jesus não se compraz, não se alegra com o sofrimento de quem quer que seja. Se você está sofrendo, se você está em angústia, se você está chorando, se você está passando um grande aperreio na sua vida, uma coisa é certa: Jesus não fica feliz com a sua dor, com o seu estar para baixo, com a sua lágrima. Ele quer logo, logo que elas sejam enxutas e que sua vida volte a sorrir. Por isso também é que Jesus realizou o seu segundo milagre na sua vida pública, a cura do filho de um oficial do governo, da corte, do reino de Herodes Antipas. Esse senhor, que era um oficial importante de Herodes Antipas, esse senhor morava em Cafarnaum. Essa história aconteceu há mais de 2000 anos, meus irmãos. Mas Jesus continua com o mesmo intenso e incondicional amor, agindo, fortalecendo, encorajando, operando milagres na vida de todos os que o buscam de coração sincero. Eu não sei se vocês se lembram. A gente que participa muito da vida da igreja, assiste uma pregação, ou pela televisão, ou ouve pelo rádio, no CD, ou no rádio. A gente ouve quando o pregador, em nome do Senhor, diz assim: Deus me mostra, guardou bem? Deus me mostra uma mulher que está sentindo uma dor muito forte no joelho. E Deus está mandando eu dizer para ela: você nesse momento está curada do seu joelho direito. Você já ouviu isso? Pois é Deus falando através daquele pregador ungido. Toma posse, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o bem que Ele fez há 2000 anos, há 7, há 11, há 15, é o mesmo que Ele faz hoje. Basta que nós cuidemos de crer com toda a força do nosso coração. Então, minha gente, continuando aqui, buscai ao Senhor. Buscai. Roga. Começa a acreditar. Ainda que você não tenha muito trato das coisas espirituais, comece por dizer: Senhor, eu quero crer em Ti. Não vou nem dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Começa dizendo: Senhor, eu quero crer em Ti. Eu quero ser feliz. Eu estou meio angustiado na minha vida. É assim. Comece a dizer. E a fé virá. E Deus te socorrerá. Buscai, diz lá o livro de Isaías 55:6. Buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Ele está sempre perto. E Ele está pronto para atender os nossos rogos. Você já experimentou, do fundo do seu coração, sentir uma profunda dor por ter alguém que você ama,
por ter alguém do seu relacionamento, por ter alguém que você conhece sofrendo? Eu já. Pessoas que eu amava muito e partiram para Deus. Vi pessoas sofrendo, vi pessoas numa ligação muito estreita comigo, presidiárias, morreram. Deus não gosta de nos ver sofrendo. Doença, humilhação pública, todo mundo falando mal de você, dependência química, transtorno bipolar ou alguma síndrome. Isso corta, arrasa, maltrata o coração de quem ama. E é isso que nós vamos falar. Claro que temos que buscar, humanamente falando, se alguém está com a dependência química, um transtorno bipolar, uma síndrome, tem que buscar a ajuda de um profissional da área, um profissional competente. Porém, temos que clamar mais ainda àquele que tem o poder de curar para sempre o coração e o corpo. Queridos, fechando esse primeiro bloco, lembrando mais uma vez, www.tvfuturo.com.br ou Instagram, TV Futuro, e você nos assiste hoje e todas as quintas-feiras, aqui na TV Futuro, canal aberto 14.1, ou na TV Potiguar, Cabo Telecom, canal 133 ou canal 806. A gente volta já. Retalhos da vida, voltando ao seu coração, agradecendo a gentileza de você ligar a sua televisão na TV Futuro ou na TV Potiguar. É um pouco através da humildade do nosso ser, Deus falando para todos nós. O que nós queremos trazer para você é o melhor que Deus pode falar dentro da nossa fragilidade e da nossa limitação. Eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho de São João. Eu vou fazer uma caminhada de mais ou menos uns 6 capítulos, só mencionando, para nós chegarmos ao foco, para nós chegarmos ao forte, para nós chegarmos ao essencial do dia de hoje, que é aquela frase que está em São João, capítulo 4, versículo 49, quando um pai diz: Senhor Jesus, desce depressa, enquanto meu filho está vivo. Se não desceres logo, meu filho vai morrer, Senhor. Então eu quero pedir a você a gentileza de pegar a sua Bíblia ou atentar com seus ouvidos físicos e o do seu coração. Quero começar lembrando assim: Jesus esteve em Caná, onde, pela intercessão da sua mãe, a Virgem Maria, e nossa mãe também, ele realizou seu primeiro milagre. Vai anotando aí. O primeiro milagre que Jesus realizou na sua vida pública foi nas bodas de Caná, numa cidade, num lugarejo, eu conheci ano passado, chamada Caná, onde houve aquelas bodas. E dali, isso está em João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Capítulo 2, versículos de 1 a 12, está a narrativa das bodas de Caná. Ao sair dali de Caná, Jesus seguiu para Cafarnaum e ficou lá poucos dias. Vai seguindo a história, vai seguindo. Também nós fomos a Cafarnaum, fomos à sinagoga, pertinho tem a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro também, que a sogra dele morava com ele, onde Jesus morou algum tempo com Pedro. Nós entramos, aliás, não pode entrar. A gente fica em cima de um vidro e vê tudo lá embaixo. É tudo muito santo, minha gente. É tudo muito especial. É sacrossanto.
Então, se a gente começar, pisam 15, 200, 100 mil, 200 mil pessoas, 3 milhões, porque quantos milhões de pessoas têm sede de ver os caminhos por onde Jesus caminhou? De tentar até dizer, será que os pés de Jesus pisaram aqui? E o meu está tendo a felicidade de pisar também onde ele pisou? Senhor, cura-me. Só de pensar que tu pisaste aqui, que talvez nessa árvore tu colocaste a mão e eu estou colocando a minha, Senhor. E Jesus, então, foi para Cafarnaum. Dali, seguiu até Jerusalém. Minha gente, a vida de Jesus era itinerante. Sobe, desce, sobe, desce. Ele vivia direto, queridos amigos, da Judéia, Jerusalém, Emaús, Sicar, Caná, Naim, Nazaré. Ele vivia de lá para cá. A vida dele era ser missionário por excelência. Ele é o missionário do Pai. Ele é o amor do Pai derramado de maneira encantadora por todos os cantos onde ele passava. Ele acabava de chegar, ele voltava, ele subia e descia, ele ia aos flancos, ele ia onde havia um coração. E isso, amados, foi há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos. Mas hoje, onde ele é invocado, onde a sua presença é pedida, não demos ordem ao Senhor. Perdão, muitos protestantes dão ordem ao Senhor. Senhor, eu te ordeno, manda embora. Eu te suplico. Nós sem Deus nada somos. E Deus sem nós continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. De seus lábios, tire autoridade para mandar que Deus faça. Suplique, implore, prostre-se, humilhado diante da poderosa mão de Deus, e Ele a tudo atenderá. Então, diz-nos, estamos seguindo aqui, Jesus saiu depois de Cafarnaum e voltou para Jerusalém. Cafarnaum fica pertinho de Caná, fica pertinho de Nazaré, 15 quilômetros, é perto, fica lá na Galileia. Mas ele voltou para Jerusalém, passou a Samaria todinha, é grande, e passou a Judéia. Jerusalém está mais ou menos no meio, um pouquinho para o norte, na Judéia. E de repente, são 199 quilômetros a pé, vai e vem. Amo, vou e amo. Realizo prodígios, realizo milagres, converso, falo coisas do céu, falo coisas edificantes. Tal qual Jesus, precisamos também fazê-lo. Amar. Aqui está precisando de mim? Minha vizinha teve neném? A outra vizinha está operada? A outra vizinha, o filho passou no vestibular, mas na outra ele não passou. Eu preciso visitá-los. Visita de amor. Eu uso muito essa expressão quando eu vou visitar meus amigos. Visita de amor. Visita para me sentir feliz e sorrir com elas. Então, Jesus desceu, ou subiu no caso, de Cafarnaum para Jerusalém. 199 quilômetros. Meu Deus do céu. E ele foi para aquele templo, lá em Jerusalém, nessa época, nessa subida, nessa viagem, ele expulsou os negociantes do templo. Lembra dessa passagem? Foi nessa viagem, logo depois das bodas de Caná, ele foi para Cafarnaum e depois voltou para Jerusalém, porque estava perto da festa da Páscoa. Aí ele expulsou do templo, porque a casa de Deus não é lugar de rifa, não é lugar de conversinha, fulano, é lugar de silêncio. Muitas vezes eu chego em alguma capela, alguma igreja e tá uma alegria da conversa. Aí eu digo, pense nas pessoas que você quer colocar aqui no altar de Deus, na nossa celebração. Mas silenciem-se. Ou então vão conversar lá fora.
De repente a conversa é até digna, é boa, é necessária, mas o ambiente é de oração. Desliga celular para não chamar, desliga celular para não ter a tentação de ficar passando ali o dedinho naquele WhatsApp. Ou coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Não é tão bom e nem tão ruim, porque na verdade a gente acessa o que quer, a escolha é nossa. Mas então, Jesus colocou para fora os bois, os cambistas, as ovelhas, as pombas, as mesas dos trocadores de moedas. Isso está em João capítulo 2, versículos do 13 ao 17. E foi ainda nesse mesmo templo, nesse mesmo dia, que Jesus foi interpelado pelos judeus que ali estavam, que lhe disseram: quem é você para estar falando com tanta autoridade? Quem é você para estar falando assim tão importantemente? Se é que essa expressão existe. Sabe o que é que Jesus disse? Ele olhou para aqueles judeus e disse: destruir vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Jesus não estava falando daquele templo que eles levaram 46 anos para construir. Ele estava falando do templo que ele é. Destruam, açoitem, cuspam, maltratem, joguem no chão, deem uma cruz pesadíssima para carregar, preguem pregos, crucifiquem, matem, destruam, e eu reerguerei esse templo em 3 dias. Foi naquele dia que Jesus disse isso. Isso está em João capítulo 2, versículos 18 e 19. E Jesus passou aí a festa da Páscoa, aí em Jerusalém, onde realizou muitos milagres e muitos creram no seu nome. Você já crê no nome do Senhor Jesus? Você já busca fazer de Jesus o seu Senhor? Suplicar a Ele que venha alegrar a sua alegria, confortar as suas aflições, encorajar os seus desânimos? Muitos creram no seu nome. Está em João capítulo 2, versículo 23. Você já crê piamente no nome do Senhor? E foi ainda aí em Jerusalém que Nicodemos, nessa época da festa da Páscoa, foi aí mesmo em Jerusalém que Nicodemos, aquele que depois pediu a Herodes o corpo de Jesus para sepultar, lembra? Foi aí que à noite, não vamos conversar agora detalhes, por que ele foi procurar Jesus de noite? Por que não de tarde? Por que não de dia? Por que ele teve que se esconder? Por que ele teve medo? Isso é um programa inteiro. Isso é uma reflexão inteira. Por que nós, às vezes, fazemos coisas à noite, à tarde, ou de dia, ou até de madrugada? Foi aí, nessa Jerusalém, nessa vez, que Nicodemos foi à noite ao encontro de Jesus e lhe disse: ouviu de Jesus dizer-lhe: quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo. Deixa as coisas velhas, deixa a mentira, recomeça. Deixa as fofocas, recomeça. É o homem velho morrendo, sendo enterrado para sempre, e um homem novo, exuberante, com novos projetos em Jesus, por Jesus e com Jesus. É um homem novo que está nascendo. A gente lê isso em João capítulo 3, versículos de 1 a 3. E depois que ele conversou com Nicodemos, diz assim, que Jesus foi com seus discípulos para os campos, para as roças, para a zona rural da Judéia, ali onde fica Jerusalém, na Judéia. E eles foram para as zonas rurais, sempre buscando pregar, sempre buscando consolar,
sempre buscando salvar, porque foi por isso que Jesus nasceu, viveu e morreu, sempre fazendo a vontade do Pai, buscando salvar a humanidade. E em todos esses lugares onde eles passavam, vias, vielas, lugares simples, com 30, 40 casas, ali eles levavam a palavra do Senhor. Não pense você que para que a sua pregação seja bonita, você tem que estar numa plateia de 5.000 pessoas. Talvez, eu não estou garantindo que, talvez, numa plateia de 5.000 pessoas, muitas estejam alheias ao que você está falando. Talvez numa plateia de 200, o seu olhar possa chegar a elas. Torna-se uma coisa mais intimista. Não quero dizer que o pregador que prega para 1.000 pessoas, 5.000, 100.000, não está levando Deus. Deus nos alcança onde nós estivermos. Quando o sacerdote, eu estou me lembrando que eu rezo todos os dias 4 terços. E eu rezo com o padre Antônio Maria na TV, às 7 horas da noite. E de repente, quando termina, ele dá a bênção da água. Se você na sua casa estiver com um copo d'água, um galão d'água e apresentar, ali é um sacramental, não é sacramento. Sacramental é uma coisa, sacramento é outra. Mas aquela bênção que ele dá, chega à sua água benta, que está aqui em Natal, que está lá em Belém do Pará, e ele está em São Paulo. Deus nos alcança onde nós estivermos. Basta que nós gritemos: vem, Senhor, vem, Senhor, socorre-me, Senhor. Ele nos alcança. Então, ele batizava junto com os seus discípulos o povo. E depois de alguns dias, isso está em João capítulo 3, versículo 22. Gente, é só ir descendo aqui, ó. É só a gente ir seguindo cada versículo. É isso tudo que eu estou falando. Exatamente, ipsis literis, letra por letra, sem tirar nem colocar. Depois de alguns dias que eles passaram ali na região dos campos, da roça, na zona rural, ele sai de novo da Judeia e volta para a Galileia. O homem que amou, o homem que só soube amar. E a Galileia é longe. E eles iam a pé. Talvez um borrego, sei lá, mas normalmente a pé. Porque quando você vai de carro, quando você vai de cavalo, de moto, você tem uma dinâmica de você sair, viajar. Quando você vai a pé, você vai observando tudo. E a vida de Jesus era para amar. Então ele era um homem que só tinha uma prece: amar, uma pressa, amar e fazer a vontade do Pai. Aí eles voltaram de novo para a Galileia. E em sua rota, essa rota de Jesus para a Galileia, ele devia passar, eu estou fazendo uma caminhada até chegar no evangelho que eu quero refletamos hoje. Ele teria que passar pela região da Samaria, mais precisamente na localidade chamada Sicar. E eu pergunto a você, você se lembra quem é a protagonista? Quem é a pessoa importante que Jesus encontrou? Importante sim, não porque fosse uma pessoa letrada, mas porque foi uma pessoa que se converteu, se tornou importantíssima, mas já era para Jesus desde todo sempre. Aí houve, nessa parada dele em Sicar, no poço de Jacó, uma das mais belas e edificantes páginas bíblicas da história. O encontro de Jesus com a samaritana. Senhor, dá-me de beber uma água pura, que não me faça mais ter sede. Está escrito em João, capítulo 4, versículos do 1 ao 42. É longa a história, mas é encantadora, é comovente, é edificante. Mexe, vibra a nossa alma. Aí nós chegamos
com essa passagem dele, eu não vou me deter, lá no encontro lindíssimo com a samaritana, João capítulo 4, versículos de 1 a 42. Se você quiser, leia em casa, saboreie, delicie-se. As coisas de Deus são delícias para o coração. Aí chegamos ao capítulo 4, versículo 43 a 54. A cura do filho do oficial. E aí nós vamos ler no próximo bloco a leitura bíblica que veio nascendo desde quando Jesus fez o primeiro milagre em Caná até agora, todo esse vai e vem, e ele vai agora realizar o seu segundo milagre. E nós voltamos já já. Retalhos, 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 retalhos da vida. Quanta coisinha miúda, mas que na sua essência é graúda, é maravilhosa, é especial para nós ouvirmos. Não perca a oportunidade que Deus lhe dá de ouvir, de conversar, de transmitir as coisas boas da vida. Bom, estávamos fazendo um passeio, né? Desde as bodas de Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, e subiu e desceu, e Galileia, e Samaria, e Judeia, e Jerusalém, de repente volta para Caná, volta para a terra de Cafarnaum, e aí chegamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João no capítulo 4, versículos do 43 ao 54. E eu lhe peço para poder ler para nós. Ele é o forte da nossa reflexão de hoje. Passados os 2 dias, nós estávamos fazendo a caminhada. Eles ficaram alguns dias e foram. Saíram de repente e passados 2 dias que eles ficaram lá com a samaritana, porque ele agradou tanto, eles não se davam bem, judeus e samaritanos, mas Jesus é o alento, é a força. E ele se deu tão bem com o povoado todo ali de Sicar, naquele poço onde ele encontrou a samaritana, que no final das contas, o pessoal já dizia: ó samaritana, eu quero dizer uma coisa para você, já não é por causa da tua declaração que nós aprendemos a crer em Jesus, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeiro ela contou para todo mundo: eu encontrei o Filho de Deus, eu encontrei o Salvador, eu encontrei alguém que falou tudo da minha vida. Venham comigo, venham conhecê-lo. E eles convidaram Jesus para passar com eles alguns dias. E ele ficou 2 dias. Então, 43, versículo agora, do mesmo capítulo 4. Passados os 2 dias que ele ficou em Sicar, ali na Samaria, com o pessoal maravilhoso samaritano, Jesus partiu para a Galileia mais uma vez. Quem ama não fica parado. Aliás, o Papa Francisco está dizendo 1 vez, 2 vezes, 15 vezes. Eu já li nos 8 documentos deles assim: temos que ser uma igreja que sai da sacristia. Temos que ser uma igreja em ação. Temos que ser uma igreja itinerante. Temos que ser uma igreja em saída. Chega! A igreja sou eu, é você. Nós que falamos com toda a dignidade em nome do Senhor, em nome do amor, em nome da vida plena. Vamos levar toda essa felicidade, tudo isso que pula, que vibra, que mexe com a nossa vida, vamos levar à casa do outro. É isso que o Papa Francisco está nos dizendo. E Jesus, Galileia, Judéia, Samaria, Galileia, Judéia, Samaria, era assim, ó, sempre servindo. E nós, se discípulos seus somos, também precisamos servir. Então, passados, diz o texto, os 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram-no os galileus,
porque tinham visto tudo o que Jesus fizera durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Pois também eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém. E Jesus voltou depois a Caná da Galileia, onde transformara no seu primeiro milagre a água em vinho. Havia então em Cafarnaum, Jesus estava indo para Caná, saiu de Jerusalém, passou em Sicar, estava continuando indo para Caná. E de repente, a caminho, ele se encontrou, havia lá em Cafarnaum, que fica depois de Caná, um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Galileia vinha da Judéia para a Galileia, esse oficial de Herodes Antipas, que era o senhor da região, foi até Jesus e rogou-lhe que descesse de Caná até Cafarnaum e curasse o seu filho que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: ah, povo, se não virdes milagres, se não virdes o pão ser multiplicado, se não virdes a água transformando em vinho, se não virdes milagres, não credes. Aí o oficial insistiu, dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus olhou para ele e disse: vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra do Senhor Jesus e partiu. Foi para casa ser feliz de novo com o seu filho, com a saúde recuperada. Nenhum de nós é feliz se alguém do nosso âmbito familiar não está bem. Então, o homem acreditou e partiu. E diz-nos o texto aqui, em João capítulo 4, versículo 51, que enquanto Jesus ia descendo, os empregados, os criados daquele senhor oficial, vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. E aquele oficial indagou aos seus funcionários, dizendo-lhes: a que horas o meu filho ficou sem febre? A que horas o meu filho começou e se recuperou, aliás? Aí os funcionários disseram: ontem, às 7h, a febre o deixou. Queridos, aqui no rodapé da Bíblia, eu estou falando isso tudo pela Bíblia, aqui no rodapé da Bíblia, mas eu marco tudo o que eu quero falar. Eu escrevo, eu estudo, eu tenho sede de aprender. Aqui no rodapé, cá embaixo, naquelas explicações, diz assim: 7h. Na 7h o menino melhorou. O que é 7h? Está dizendo aqui, é 1h após o meio-dia. 1h após o meio-dia é a 7h. Então foi a 1h da tarde. E aí ele reconheceu aquele homem que agora não se pensava oficial, importante. Ele reconheceu como pai. Ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho está passando bem. E aí ele creu, ele passou, ele aderiu a Jesus, ele e toda a sua família. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Você ainda está se lembrando qual foi o primeiro milagre? Nas bodas de Caná. E dias depois, o segundo milagre, que é esse, que ele proporcionou àquele pai a alegria de ver o seu filho curado. Continuando aqui a nossa reflexão. 7, 8, 9, vamos aqui, Jesus. É
tudo muito cuidadosamente preparado, porque é para você. Eu quero fazer um parêntese e lembrar você. Quando Sônia e eu nos sentamos aqui nesse birô, ou ficamos de pé, primeiro, emoção, responsabilidade, compromisso com a santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana, temor ao nome do Senhor, e nós nos preparamos, porque nós vamos falar para você uma verdade de fé. Nós estamos transmitindo para você aquilo que nós cremos. Então eu não posso falar, eu acho, meus irmãos, eu penso. Eu nem acho e eu não penso. Eu falo o que fala a palavra de Deus. Eu falo o que fala o magistério da igreja. Eu falo o que fala o catecismo da igreja. Eu falo o que ensina o Papa Francisco, porque eu sou católica apostólica romana e eu tenho que passar aquilo que a nossa igreja nos ensina. Ainda que leia, discorde disso, mas eu jamais poderei dizer a você isso. E eu tenho, para estar em constante união, adesão, o nome ainda seria outra, em constante partilha com a Igreja Católica, eu preciso estar buscando naquilo que me é dúvida, eu dizer, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Espírito Santo, venha em meu auxílio, dissipa essas dúvidas, dissipa essas discordâncias, porque eu quero estar em comunhão com a santa e amada Mãe Igreja. Então, Jesus brigou com ele e disse, olha, meu filho, se você não vir, às vezes a gente fica pedindo milagre. Há igrejas que dizem, olha, se você deixar R$100 hoje, R$100 amanhã, R$100 depois, a prosperidade vai bater na sua porta. Nós não estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de vitalidade no Espírito Santo. Nós estamos falando de compromisso cristão. Nós estamos falando de querermos chegar à santidade que nos vai fazer desembocar na salvação. Não é para outra coisa que nós estamos aqui. Viver, servir, amar, passar as intempéries da vida e um dia ouvir o que está lá em Mateus. Como a gente precisa conhecer a Bíblia. Lá em Mateus, no finzinho de Mateus, quando Jesus diz assim, é no último capítulo, quando ele diz assim, vem bendito de meu Pai, tá aqui, quando ele diz assim, vem bendito de meu Pai, eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, lembra disso? É isso aí, vem agora gozar, vem agora privar, vem agora participar, ver a face beatífica de Deus, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você invoca o nome do Senhor? Viu o que é que disse esse pai? Ele estava tão aflito que ele disse, Senhor, desce logo. E Jesus nem foi à casa dele. Houve momentos, e você já escutou narrações, em que Jesus vai à casa de alguém. Ou Jesus faz menção de ir, e a pessoa diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diga uma palavra e meu servo será criado. Lembra dessa passagem? Pois é. É o servo do centurião. Aquele centurião que disse, eu mando um, vai, ele vai, ou vem, ele vem. Mas, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Qual é o tamanho da nossa fé? Será que a gente crê, mas crê indo para o centro espírita, jogando tarô, indo ao candomblé? Lá não tem comunhão com a Igreja Católica. Os que lá estão creem no que lá eles têm como dinâmica, que eu nem sei.
Mas nós que aqui estamos, temos outra dinâmica teológica, temos outro encaminhamento, temos outro a chamar de Pai. E nós acreditamos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Ou isto ou aquilo. Não podemos servir a Deus e aos outros, a Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. O Deus que criou você, que criou a mim e que nos deu a chance de sermos felizes. Esse Deus nós precisamos invocar. Mas não misturemos. Aquele homem acreditou e foi embora. E nem virou para trás. E nem ficou ao longe olhando, será mesmo? Será que é Jesus mesmo? Acreditou e foi. E logo vieram os seus funcionários. Senhor, teu filho já está passando bem. A que horas foi? Foi ontem às 7h. E ele se lembrou. Foi na hora que Jesus disse: vai, seu filho já está passando bem. Confia, você e sua casa, no Senhor Jesus. Senhor Jesus, é de súplica que eu quero te falar. Por todos nós que estamos assistindo, aqui, ali e acolá, ou pela TV Potiguar, ou pela TV Futuro, ou pelo Instagram, ou pelo site. Senhor, dá-nos o desarmarmos-nos de um coração materialista e clamar-te dizendo: vem, Senhor Jesus. Senhor, cura as nossas aflições, dos pais que gritam: socorro, vem, Senhor, antes que meu filho morra. Quantos filhos estão morrendo na droga, nos assaltos, morrendo literalmente, entram nos ônibus, entram nas lojas, entram nas igrejas, onde quer que apareça alguém, eles abordam. Senhor, misericórdia, ampara-nos, socorre-nos, dá-nos uma vida, um alento, um ânimo novo. Transforma nosso lar, que está com dificuldade de amar, o nosso lar que está com dificuldade de ter diálogo, de ter unção, de ter harmonia, de ter compreensão. São gritos e gritos e gritos. Quem grita só mostra uma coisa, Senhor Jesus, tu sabes. São incapazes do diálogo. Dá-nos lábios afeitos ao diálogo. Dá-nos coração aberto ao acolher o que o outro diz. Eu posso, Senhor Jesus, até não concordar com o que diz a minha mãe, com o que fala o meu pai, mas eu tenho que respeitá-los, porque o 4º mandamento diz honrar, respeitar pai e mãe. Te agradecemos, Jesus, e te suplicamos, fica conosco. E nós agradecemos a você, a audiência de hoje. Às 8h, hoje, às 20h, na TV Potiguar, canal 133, TV a cabo, você vai ver a reprise desse programa. Hoje já, pelo site da TV Futuro, você já assiste esse programa, daqui a pouco já vai estar no site da TV Futuro. E amanhã, Leia e Sônia, já postaremos no canal de Leia e Sônia, que aliás pedimos a você, dê o seu like e compartilhe. Obrigada, queridos. Retalhos da vida. Deus nos abençoe, nos ampare e nos guarde. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos